tudo bem? E você que está aí hoje, você sabe o quanto sobre meditação ou mindfulness? Se for a mesma quantidade que eu sei, provavelmente deve ser muito pouco. Eu atualizei o meu repertório 30 minutos antes de entrar nessa sala. E eu espero que, a partir de hoje, você consiga parar de ignorar esse assunto e começar a tocar nele com mais propriedade. Esse é o Pensar Muda Tudo, o seu podcast que tem a ousadia de trabalhar com assuntos ligados à vida profissional e ao mundo corporativo. Eu sou a Feleite, eu sou psicóloga, neurocientista e a fundadora da Mandacaru Think. E hoje trouxe para vocês, com muito orgulho, com muita autoridade, o Renato. Renato, seja muito bem-vindo ao Pensar Muda Tudo. Muito Eu obrigado. espero que você se divirta e nos traga luz e tire dessa escuridão a respeito desse tema. Sim, com Se apresente certeza. para a gente primeiro. Tá certo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Renato Cameirão, eu também tenho uma vivência nas neurociências, tenho especialização pela Escola de Educação Permanente da USP em neurociências, eu sou professor de yoga e de meditação e então a minha função é explorar essa conexão corpo e mente através dessa ferramenta da meditação, ferramenta do yoga. Também estudo bastante hipnose, sou membro da Sociedade de Hipnose Clínica e Experimental dos Estados Unidos, que é uma organização muito renomada nesse âmbito de pesquisa sobre a hipnose. E espero poder trazer alguma luz a esse ambiente da meditação que, apesar de ser milenar, a gente ainda encontra muito desconhecimento a respeito. Total, eu acho que tudo que é diferente, e aliás, o clássico já é difícil a gente aceitar em termos de tratamento, alternativas de terapias. Até hoje a gente encontra resistência na psicoterapia, por exemplo. Eu imagino que também seja o mesmo lugar da dificuldade, do distanciamento pela ignorância, e por ignorar também os fatos que estão à nossa frente. Então, já que você falou que é milenar, traz para a gente de onde que surge a meditação e como ela dá origem ou se ela está conectada à prática do mindfulness. Certo. A meditação ela é uma prática realmente milenar. A gente encontra ela conectada a muitas tradições em vários cantos do mundo. Você pode encontrar, inclusive, a base da meditação permeando a muitas práticas que o ser humano adotou em algum momento para explorar quem se é. E, então, parte daí, né? Então, uma coisa bem profunda. Mas a gente encontra a meditação muito relacionada à atmosfera do budismo e do hinduísmo, por exemplo. Por isso que também tem muita relação com yoga, por exemplo, né? Como eu comentei que eu sou professor de yoga. E, então, o yoga, ele é meditação. Mas aí depois a gente pode comentar um pouquinho mais a respeito. Mas a gente criou, principalmente no Ocidente, um pouquinho mais de afinidade com o termo a partir dos anos 70 e 80, com o mindfulness, realmente, né? Que o Jon Kabat-Zinn cunhou esse termo, e por meio do contato com o budismo. Mas o que acontece? A meditação, ela surge numa atmosfera espiritual, de uma exploração da consciência, realmente, e um entendimento sobre o papel do ser humano no mundo. Mas existem pontos fundamentais na meditação que tocam em habilidades cognitivas nossas que são corriqueiras. Então, são habilidades que nós usamos diariamente. E nessa vinda da meditação para o Ocidente, foi tirada toda essa roupagem espiritual da meditação e ela começou a ser entendida mais como um treino realmente de atenção. Então, que vai envolver o direcionamento. Para colocar de uma forma bem simples, vai envolver o direcionamento da atenção. Claro que existem coisas além disso, não é apenas o direcionamento da atenção. Mas o mindfulness ele vem dessa trajetória, né? E a gente pode até entrar numa discussão se o mindfulness, no sentido de que o mindfulness, ele, às vezes, ele é referenciado como a técnica, mas às vezes ele é referenciado como o estado proveniente da técnica. E a técnica para se instalar o mindfulness é a meditação. E o mindfulness aqui entendido
como um estado de atenção plena. Eu vou perguntando porque acho que o meu papel aqui é fazer o papel de quem está nos ouvindo, que tem a vontade de perguntar e não está aqui. Sim. Então, a meditação seria o processo e o mindfulness seria o resultado desse processo? Exatamente. Seria o produto final disso? Exatamente. Nós podemos ver dessa forma. A meditação é o meio e o mindfulness é o final. Mas você pode encontrar algumas confusões quanto a esses dois nomes, sim. Existem até discussões muito interessantes de pesquisadores renomados na área sobre a dificuldade de se contextualizar, de se definir a meditação, porque ela se espalha para outros territórios, a depender da abordagem ramifica utilizada. Tanto, né, que aí talvez as pessoas não tenham essa conexão com a prática, com a atenção plena. Exatamente. Eu preciso ter atenção para conquistar a atenção plena, ou com a prática, eu vou desenvolver mais a capacidade de ter atenção em foco? Sim. Para responder essa pergunta, é primeiro importante contextualizar que, como eu disse, o mindfulness, a meditação, eles não têm relação simplesmente com o direcionamento da atenção. Aqui, a gente precisa ter um direcionamento da atenção que seja intencional, que seja presente e que tenha, sobretudo, um adicional de relaxamento da lógica. É um dos termos que a gente pode usar nesse sentido, do que eu tô tentando expor aqui, que é o direcionamento da atenção na meditação, ele é desprovido de críticas, de julgamentos e de análise. O que, né, já é um belo desafio, porque é o que a gente faz o tempo todo. Só de você falar relaxamento da lógica, eu fico pensando assim, que droga que eu tenho que tomar para conseguir isso. Porque acho que tudo que a sociedade nos pede, principalmente o mundo corporativo, é uma lógica plena, né? Constante, nível de criticidade, nível de julgamento. Exatamente. A gente fala, eu vou suspender o meu julgamento, mas no mundo corporativo você está analisando, tomando decisões frequentes e sendo pressionado. O tempo todo. O que significa relaxamento da lógica? Tenta explicar para a gente de alguma maneira. Tá certo. Então, eu vou conectar isso com a sua pergunta anterior. Você não precisa ter a atenção plena para praticar a atenção plena. A atenção é uma das tantas habilidades que nós podemos treinar. Claro que nós podemos ter algumas condições que interfiram nessa condução da atenção. Sim, somos seres humanos, somos diversos e precisamos considerar cada um dos contextos em dado momento. Mas a atenção, a condução do foco atencional, ela é uma habilidade adquirida e aprimorada pelo mindfulness. Mas a gente tem aqui esse adicional do relaxamento da lógica, que realmente é uma coisa que vai na contramão do que nos é exigido o tempo todo. E olha que interessante, na verdade, tem outra coisa que não se encaixa muito bem, porque o mundo todo sempre nos exigiu atenção, mas ninguém nunca nos ensinou como conduzir a nossa atenção e sequer o que a atenção é. Então, no mindfulness, na meditação, nós aprendemos do que se trata a atenção e nós relaxamos a lógica nesse sentido de tentar nos colocar num lugar de observação longe dos filtros que nós temos em razão dos nossos aprendizados. Então, todo mundo cresceu aprendendo como o mundo deve funcionar. Nós temos as nossas grandes referências, Sim. Pais, mães, nós temos os nossos princípios, nossos valores. Nós temos as regras normativas, né? Isso, né? Temos muitas regras às quais nós atendemos. E a meditação, ela nos ensina a enxergar um pouquinho além ou antes, talvez, vai depender do ponto de referência aqui, mas que seja além, né? Vai nos ensinar a enxergar além disso, para captar a realidade em suas diferentes nuances, longe dos vieses a que nós estamos sujeitos. O que significa que nós podemos atingir um maior discernimento sobre as coisas por meio da meditação, porque nós não estamos reféns daquele caminho em que a gente já está acostumado a andar. E que todo mundo está esperando que você percorra também, Exatamente. né? Porque não é só você que impõe uma expectativa, você tem já um roteiro
de um teatro que você precisa atuar dessa determinada forma que te impede do raciocínio. Exato. A gente estava falando um pouquinho antes, a preguiça do pensar, porque tem Exato. muita gente que já pensou por você antes. Uhum. Eu costumo dizer, se você não tem uma estratégia, provavelmente você vai fazer parte da estratégia de alguém. Uhum. E quando você traz isso para a gente, você disse de treinamento. Sim. Então, eu posso treinar todas essas minhas habilidades. Uhum. Como que você conduz as suas aulas e como que as empresas poderiam levar isso para treinar habilidades e que tipos de impacto você, pelos seus estudos, sabe que vão impactar dentro da organização? Perfeito. A meditação, né, assim, como é possível levar? A prática da meditação, do mindfulness, ela é plenamente viável no âmbito corporativo. Em qualquer ambiente, na verdade. Porque ela não demanda de muito tempo. Demanda de algum tempo, mas esse tempo são alguns minutos apenas. Mas para que se aprenda realmente o que é a condução da atenção e o relaxamento da lógica. O que vai dar em frutos no sentido de uma melhora na tomada de decisão, numa melhor capacidade de planejamento, numa flexibilidade realmente de pensamento para que você possa ver não só os detalhes, mas também os grandes cenários que estão presentes em todas as dinâmicas relacionais, as dinâmicas Sim. de trabalho. Então, os trabalhos, eles são dotados de complexidade e o mundo está se tornando cada vez mais complexo. E de dentro a gente não consegue ver a solução. Exato. Às vezes, né, a gente está envolvido no problema, por isso que muitas empresas precisam contratar consultorias para que alguém venha de fora, porque está todo mundo enviesado, está todo mundo contaminado, angustiado, está no caos. Uhum. Então, Exato. acredito que é sair desse caos, né? Exato. As pessoas estão geralmente condicionadas a pensar das mesmas formas e esse caos não surge somente disso, mas também surge dessa complexidade mesmo que só aumenta, num aumento mesmo, num sentido de sobrecarga. Então, a meditação ela proporciona esse afastamento da realidade como ela está operando agora, com esses vieses, mas também te afasta, traz um alívio, a gente pode colocar assim também, dessa sobrecarga que vem sendo implementada, com a tentativa de se absorver cada vez mais tarefas, exercer cada vez mais funções. Então, a meditação te coloca nesse lugar de distanciamento, para que você possa ter maior clareza mental, Acho realmente. que você está falando de sair do sofrimento, né? Porque Sim. você fala de sobrecarga, me leva muito a pensar, assim como todo mundo trabalha, você também trabalha, todas as pressões, e ainda tem a vida pessoal, tem todas as dinâmicas que nós temos que concatenar nas nossas equações. A sociedade, Freud fala isso em Mal Estado da Civilização, viver é muito difícil, ele é insuportável. Se você parar para pensar na vida por si só e não olhar como observador, você sucumbe. Exato. E hoje as organizações têm alto índice, né? Tem bastante indicadores, não só dentro das organizações, mas fora, índices muito perigosos e assustadores em relação à saúde ocupacional, Sim. né? A saúde mental entrou no rol entre as 10 principais motivos de afastamento da organização. Então, as pessoas estão ficando disfuncionais. Então, a forma com que nós estamos funcionando, com certeza, está deixando de funcionar. O burnout, nós somos o segundo país com burnout, primeiro país com transtorno de ansiedade. E aí eu queria ouvir de você, pessoas com essas patologias, com esses diagnósticos, ou com comorbidades que afetam o seu estado de lógica, como é que entra e como é que o mindfulness entra ou a meditação consegue ajudar ou acaba sendo um processo mais difícil? Não, é plenamente viável e em menor tempo do que se pensa. É por isso que existe uma grande surpresa quanto à utilização da meditação e principalmente com o tempo que ela demanda, porque realmente são alguns poucos minutos. Mas é que, como estamos lidando com o direcionamento do foco e falando de relaxamento da lógica, por exemplo,
num sentido contrário àquilo que a gente está acostumado a usar, cai num ambiente de abstração realmente, de compreensão de que é possível se atingir essas coisas. Então, o que acontece? Né? A gente estava falando de sobrecarga. O que é a sobrecarga? O ser humano ele tem uma forma de funcionar. Só que muitas das coisas que a gente faz podem colidir com essa forma com que nós funcionamos. O ser humano, por exemplo, precisa de pelo menos algumas pausas no dia, por mais conturbado que seja, para que alguns circuitos, para dizer o mínimo, né, do cérebro sejam recuperados, como os de atenção, de memória, para que a gente consiga alcançando um bom desempenho nas nossas tarefas. Então, esse distanciamento que a meditação proporciona, ele deixa você nesse lugar não simplesmente metafórico de observação da realidade, como ela é longe de vieses. Não, ela realmente implementa, faz o seu organismo entender uma pausa que ele já necessita por natureza para que seu corpo tenha fôlego, para que seu corpo possa se recuperar. E aqui a gente pode perceber que nesses ambientes de sobrecarga existe também uma grande identificação com aquilo que se faz. Então, a vida é sofrimento, é um constante sofrimento. Mas justamente por a vida ser difícil e a gente não ter tempo para parar para pensar, a gente acaba entendendo que a vida é a respeito disso mesmo. Então, é como se aquilo que a gente faz e quem nós somos se tornassem as mesmas coisas. Existe uma rede no cérebro que se chama rede de modo padrão. É uma das grandes redes associadas à meditação, que tem a sua modulação, inclusive, diminuída pela prática da meditação. Enquanto você não medita, essa rede que traz referências autobiográficas, traz essa sua noção de eu, esse repertório interno, né, sobre quem se é, ela está altamente ativa, fazendo você pensar nas suas expectativas sobre o futuro, naquilo que você fez no passado. É quase uma rede de ruminação quando está em desequilíbrio. É um bando de inimigo tramando contra você. Mas ela não é a vilã da história. Mas, sim, assim como tudo na vida, as coisas podem passar de um ponto que ficam instáveis. E as pessoas que vivenciam ansiedade, depressão, por exemplo, ou estão num burnout, elas terão aqui, né? Existe uma associação a um aumento da atividade nessa rede, nessas condições, né? Nessas condições de ansiedade, depressão, burnout. E o que a meditação faz? Ela treina essas redes neurais para que você comece a se perceber um pouquinho além dessa sobrecarga. E por isso que surge esse alívio da ansiedade. Então, é possível se manejar a ansiedade e a depressão, legal, porque você regula, você se distancia dessa sobrecarga, contribuindo com a natureza do corpo e realmente aqui afetando diretamente redes neurais que estão em desequilíbrio, né? Em estado de desequilíbrio. Eu tive um ataque de pânico esse ano. E o meu psiquiatra, ele antes de entrar com medicação, durante a terapia, ele tem um método, não sei qual o nome técnico, talvez você conheça, que você faz modulações lado esquerdo e direito com um aparelho, né? Sim. Acho que tem um nome, eu esqueci agora, fugi. EMDR. Isso. E é justamente isso, ele consegue te equilibrar. Ele fala, quando você está passando por esse ataque de pânico e tudo mais, de ansiedade, você está com uma convulsão neural, sua rede está totalmente convulsionada. Então, a gente precisa tirar você desse estado e você entender que você pode controlar isso, né? Porque você perde o controle e isso vai te dando angústia, te aumenta a ansiedade. Porque, assim, o estado de consciência que você está tendo um ataque de ansiedade é altíssimo. Eu estou tendo um ataque de ansiedade, pelo menos acho que pelo meu conhecimento. E ele, durante a sessão, só quase 1 hora de sessão, agora eu entendo o que ele está fazendo com a gente, é um processo de meditação, né? Para a gente poder associar com meditação, é sempre importante percebermos todos os elementos que estão envolvidos na técnica. O que seriam esses elementos? Seriam principalmente a atenção sustentada e o relaxamento da lógica. Sim. E também a gente precisa também perceber
se existem algumas outras técnicas sendo implementadas, porque, por exemplo, é muito comum na meditação a gente encontrar associação com técnicas respiratórias. Sim. E já achava que tinha que estar junto. Então, e não necessariamente, mas é muito comum porque deriva do mesmo lugar. Pela origem da meditação, ela sempre esteve em conexão com vários outros conhecimentos a respeito do corpo e da mente. Então, quando a gente encontra a meditação hoje, dificilmente você vai encontrar ela desconectada de algo relativo à respiração, mesmo que seja num início, né, da prática. Não que se não seja possível, mas, em geral, as pessoas conhecem a meditação com a soma aqui, né, com o anexo da técnica respiratória. Mas também muita gente conhece a meditação com algo que é muito mais próximo da hipnose do que da meditação, que é você orientar o seu pensamento para se envolver, de fato, com alguma sensação para cultivá-lo. Como, por exemplo, a gente tem uma meditação de exercício da compaixão ou da autocompaixão. Então, a gente está usando o nosso engajamento mental direcionado a uma determinada ideia para que nós possamos mudar algum padrão de comportamento nosso. Olha, mas aí você introduziu um terceiro assunto aqui, que é a hipnose, que aí é outro tabu muito grande, né? Porque você tem, assim, que pelo menos a imagem que vem à minha cabeça, aqueles talk shows, né? De que você vai comer uma cebola com gosto de maçã, né? E tudo mais. Onde você, de novo, não tem controle sobre a situação. E aí vem isso, né? Talvez essa questão do relaxamento do racional, você não ter o controle. Você também conceder a abertura do seu controle, né? Eu diria assim, né, a hipnose realmente é um capítulo à parte que demandaria outro episódio. Né? Mas na meditação a gente quer realmente se colocar num lugar que a gente chama de desidentificação. A gente quer se ver fora da bagunça do dia a dia com a qual a gente está identificado. Mas para isso eu preciso abrir mão do controle, né? Para isso a gente precisa... a gente acaba aprendendo a abrir mão do controle, sim. Porque é isso, você vai para esse lugar de buscar o controle na própria presença. Exato. Mas o exercício da atenção sustentada e do relaxamento da lógica faz com que esse controle vá surgindo. O que é importante dizer, inclusive, nesse ponto, é que, assim, a melhor meditação é aquela que você faz dentro de um bom contexto, entendendo do que se trata a prática, sem ser lançado no lugar em que você vai buscar um esvaziamento mental ou uma abstenção de controle. Por exemplo, a gente estava falando de um ataque de pânico, por exemplo, né? Ansiedade. O que geralmente acontece? A gente está com a vida impermanente, a vida é sofrimento, a gente está cheio de expectativas, a gente está com um monte de planos na cabeça a respeito de como a nossa vida deve acontecer. Surpresa. Nada disso que a gente planejava acontece. O mundo não obedece a sua ordem. Exatamente. Nada daquilo que a gente estava esperando acontece. Para onde eu corro? Eu gosto de associar a isso uma metáfora, né? A nossa expectativa coloca um chãozinho para a gente pisar nessa vida que está em constante movimento. Só que esse chão some. Some. E aí você pisa onde? E não tem luz. Exatamente. E tá escuro, né? E tá escuro. Então, assim, onde você pisa? A meditação te dá um lugar para você pisar. Te dá aquilo que a gente chama de presença, que é você. Antes de todos esses filtros que foram colocados sobre você. É aquilo que a gente vai buscar, muitas vezes no âmbito terapêutico, inclusive, na aceitação de quem se é, na autocompaixão. Então, a meditação está muito relacionada a você perceber que você é alguém que tem valor, que existe e que, né, além de tudo aquilo que você achou que precisava para existir. Então, quando o chão some, meditado, você tem onde pisar. E não tem nada mais genuíno e lindo do que isso, né? Exatamente. Então, é um lugar muito bonito, realmente. Você disse uma coisa que me chamou a atenção logo no seu começo, que nós não fomos educados, treinados para o que é atenção, e isso nos gera diversas confusões. E a gente coloca a palavra atenção em contextos talvez totalmente errados hoje.
Tanto que eu vejo um boom de todo mundo falar que tem TDAH sem jamais ter ido ao médico. Olha no Instagram e faz lá, né, se identifica com alguns. Eu tenho TDAH. E virou até mesmo um pouco romantizado esse lugar. Se você tivesse que nos ensinar, então, corretamente, para que a gente saia desse podcast, o que é atenção de forma correta, o que é? Tá certo. Vou fazer um combo, então, aqui, que já vai, né, vai resolver a vida. Resolver a vida é muita promessa, hein? Tá bom. Então, assim, nosso organismo, ele está o tempo todo monitorando o ambiente. Ele está atento. Ela é difusa, a atenção. Mas nós temos relevância em certas coisas no nosso entorno, dependendo daquilo que a gente precisa para sobreviver, por exemplo, ou para algo que é importante para nós realizar. E aí você tem o seu foco, essa atenção direcionada àquilo que é mais ou menos relevante. E então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente precisa saber que é normal a nossa atenção oscilar, porque nós fomos feitos dessa forma assim mesmo. Como se fosse um sistema de busca, exatamente, né? Então, nós estamos nos percebendo no ambiente, o radar está funcionando, mas a gente precisa direcionar a nossa energia. E aí a gente precisa ter essa capacidade de afunilar o nosso foco para direcionar a energia. Existe muito frequentemente associado a isso que eu estou falando, a metáfora do feixe de luz. Então, a atenção é como a luz desse ambiente, que ilumina tudo ao mesmo tempo. Enquanto que o nosso foco atencional é para onde eu direciono uma lanterna, por exemplo. Só que essa capacidade pode estar destreinada. E enviesada. Enviesada, exatamente. E a meditação vai ajudar você a treinar onde você coloca esse foco. Mas vai treinar onde vai ajudar você a colocar esse foco dessa forma com que você não se confunda com aquilo em que você está focando. Você não se misture com o objeto. Exatamente. A gente fala muito isso em psicanálise, né? Exatamente. Perfeito. É isso, para que você não se misture com o objeto. Porque se o objeto some, você continua existindo. E porque aí hoje a relação some, as pessoas vão embora, o trabalho vai embora, e aquilo que você sustenta a tua atenção, se aquilo deixa de existir, você sucumbe ao sofrimento. Exatamente. Existe esse espaço de confusão, de um tormento realmente, né? Tanto que a gente fala muito de relações hoje codependentes. Eu vejo as pessoas... Esses dias eu estava dentro de uma organização onde teve a comemoração de 2 pessoas que estavam se aposentando. E algumas pessoas começaram a relatar, poxa, eu tenho 20 anos, daqui a 10 anos vou me aposentar. Já começaram a sofrer. A antecipação do fim daquela relação, né, profissional e não enxergando outros caminhos. A dificuldade que a gente tem de calçar os chinelos da humildade e retornar a um outro caminho onde a gente volta a rever as nossas possibilidades. Exato. A gente tem muitas verdades absolutas que nos aprisionam, né? Perfeito. Então, nós temos a atenção como isso, né? Então, é normal a atenção oscilar e podemos treinar para onde focamos. E aprendemos como focamos, com essa qualidade que eu falei, que a meditação busca implementar, para que traga harmonia ao organismo, né? Para que traga estabilidade no mundo naturalmente instável. E o bom contexto, né, que eu mencionei também, né, sobre a meditação que é passado, é de que a meditação não é um esvaziar da mente, porque senão de novo você fica sem chão. É você aprender, primeiro, o melhor que você tem a fazer no início é pensar a meditação como um treino da atenção, simplesmente. Porque a partir daí você vai aprender a implementar essa visão mais neutra do relaxamento da lógica que eu falei. Você vai se acostumando a ver um pouquinho além desses vieses, dessas instabilidades. Então, é importante pensar a atenção difusa, direcionamento da atenção enquanto foco, e vou treinar fazer isso. Quanto que eu vou treinar a fazer isso? Alguns minutos. Quando você fala, você já repetiu algumas vezes alguns minutos. Até para que as pessoas possam tangibilizar, porque eu vejo que dentro do mundo corporativo, todos os minutos são muito caros. Sim. E eu imagino que a dificuldade sua é a mesma que eu tenho. Tirar uma pessoa para dar um treinamento, fazer uma mentoria.
as pessoas parece que elas estão deixando de trabalhar, né? Estão deixando de produzir, Sim. que é outro assunto dessa produtividade tóxica. Quanto tempo por dia as pessoas podem se dedicar e já conseguir sentir diferença? Sim. Alguns minutos que eu quero dizer, assim, nós temos várias possibilidades. Se você conseguir fazer no tempo que você tem, já vai ser ótimo. Que pode ser 1 minuto que seja, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Começa com o mínimo e depois vai aumentando para aquilo que você pode. O importante é você se familiarizar com a técnica. Imagina que você vai encontrar um organismo desregulado, com a atenção solta para todos os cantos. Então, você precisa ficar... É igual tentar ler um livro inteiro de uma vez só. Sim. O ideal é que você se comprometa a ler umas 2, 3 páginas no início e você vai pegando familiaridade. Então, reserve alguns poucos minutos no seu dia, entre 3 e 5 minutos para começar, para direcionar a sua atenção a um ponto focal que, dentre tantas técnicas que nós temos, pode ser a sua respiração. Então, presta atenção na sua respiração, por exemplo. Pode ser de olhos fechados, pode ser de olhos abertos, mas tentando sempre recuar frente a esses movimentos da mente que vão fazer você elaborar imagens mentais e discursos a respeito da realidade no entorno e dentro de você. Eu posso estar fazendo outra atividade simultânea ou eu tenho que estar livre de qualquer atividade? Não, existem meditações que você faz caminhando, inclusive. Você pode fazer uma caminhada no meio da natureza. É claro que toda técnica, ela vai ser um combinado de uma série de elementos, o que, inclusive, é uma limitação em pesquisa muito famosa, né? Que esse potencial da prática da atenção e do relaxamento da lógica estar vinculado a outras práticas. Por exemplo, a caminhada. Então, você pode fazer, sim, uma caminhada com atenção plena a cada passo e a cada coisa no seu entorno. Escutando, sendo uma caminhada sensorial, né? Aquilo que a gente chamaria de presente, né? Sentir todos os seus estímulos, os odores. A gente nem se alimenta com atenção plena, né? Tudo é muito rápido. Tem pouco tempo, assim, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer. Já que eu já entendi a atenção e como é que o foco, a metáfora foi excelente, a luz difusa e a lanterna. Só que hoje nós temos muitos estímulos competindo pela sua atenção para que você direcione o foco para isso. Celular, redes sociais. Como é que você recomenda para que as pessoas comecem a praticar um estilo de vida onde ela consiga vencer essa competição, de alguma maneira? Porque eu percebo que a gente perde todos os dias para essa competição. É importante, primeiro, ir nessa lógica do aprendizado. Começar aos poucos. Perceber tudo que se torna, ou que se constitui como distrator e buscar eliminar realmente esses distratores, principalmente as telas, né? Busque estar atento às coisas que você faz. Então, busque comer com atenção aos sabores, aos aromas. Caminhando, busque perceber as coisas no seu entorno, aquilo que você vê, aquilo que você percebe, melhor dizendo, por meio de todos os seus sentidos. Então, nós somos hiperestimulados o tempo todo. Então, é importante perceber o que te tira a atenção e coloca nesse lugar de ruminação realmente. O que te sequestra, né? O que te sequestra, te colocando nesse lugar de pensar no passado, de pensar no futuro, de ficar elaborando. São os gatilhos, coisas, né? A gente pode também, né, associar a gatilhos, mas a gente precisa primeiro limpar o ambiente, né? Não que seja essencial para a meditação, mas pode ser essencial para quem está começando. Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos, está pré-vestibular, e eu estou numa fase bem enérgica com ele, onde eu tirei todas as telas. Porque eu vi que ele não tem discernimento, capacidade de maturidade ainda de organizar bem o seu dia para poder distribuir o estudo, distribuir a atenção dele da melhor maneira possível. Então, a dopamina na veia, adolescência e tudo mais. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho disso. O que acontece no nosso cérebro a partir do momento que eu começo a ter uma prática frequente? Sim. Os efeitos da meditação, eles serão percebidos cada vez mais intensamente à medida em que você mantiver a prática como frequente. Porém, você pode perceber muito rapidamente mudanças na sua memória,
Então, conseguindo reter melhor e gerenciar melhor as informações, você pode experimentar uma maior regulação emocional muito rapidamente, uma maior capacidade de se colocar nesse lugar realmente de distanciamento. É, inclusive, muito interessante que eu cheguei até a ver um artigo associando a melhora no humor em relação à meditação, muito por conta desse afastamento. E aqui a gente pode associar a um termo que as neurociências trazem, que é pela alteração daquilo que a gente chama de afeto. Ou seja, essa sensação grosseira de que tá bom, que tá ruim. Então, você mudando essa relação, e sintonia, né? Você começa a olhar de uma forma diferente para suas sensações. Elas se tornam menos ameaçadoras. E por conta disso, você começa a perceber que aquilo não é o fim do mundo e você consegue direcionar a sua energia para onde você precisa. Então, as coisas não te derrubam. E por isso, seu humor é positivamente influenciado. Sem então, dúvida. Você vai ter benefícios muito rápidos em melhora de atenção, melhora de memória, melhora de regulação emocional com reflexo no humor. Você vai ter melhora do sono também. Tudo isso com aquilo que a gente está falando. Um bom contexto em que você pode preparar o ambiente, eliminando distratores, tentando estar presente, direcionando a atenção, sabendo o que a atenção é, e se comprometendo com poucos minutos, que depois pode estender para 10, 13, 15, 20 minutos por dia. Se fizer uma vez por dia, vai ser ótimo também. Temos diversos protocolos, mas temos evidências muito interessantes de que meditações, por exemplo, de 13 minutos diárias, já incrementam tudo isso de que eu falei. 13? 13. Mas 13 fragmentados? Não, uma sessão de 13. Uma sessão de 13 minutos. Exatamente. Inclusive, um estudo feito com meditadores sem experiência. Né? E antes de dormir, isso tem um efeito de manhã? Se a pessoa puder hoje tomar uma decisão, eu vou realmente separar 15 minutos do meu tempo para isso. Separo de manhã ou separo à noite? Eu recomendaria experimentação nesse sentido e talvez você fala experimentação, testar o que funciona para mim. O que funciona para você e com cuidado para perceber os efeitos que isso gera, porque às vezes você fazer uma meditação com atenção focada, por exemplo, em que você fica muito focado num ponto, você pode às vezes se colocar num grau de agitação um pouquinho elevado. Então, se isso te estiver tirando aquele relaxamento do sono, experimenta fazer de manhã. Então, eu acho que a melhor recomendação é realmente experimentar, porque para muita gente vai ser sempre relaxante antes de dormir. Então, o duro é se de manhã dá vontade de dormir, você tem que trabalhar, né? Não, mas geralmente você ganha um grau de alerta maior do que se não meditasse. Existem também aplicativos que podem me guiar nesse processo, ou isso não contribui? Isso foi Olha, isso é relativo também, assim, se é melhor ou pior, mas você também pode entrar no âmbito de experimentação também quanto ao uso de aplicativos, que são muitos hoje em dia. Então, qualquer aplicativo que você pesquisar numa loja de aplicativos, aí, seja qual for do seu dispositivo, você pode baixar e experimentar meditações que vão ter diferentes nuances. Então, tem técnicas em que a gente direciona a atenção para um único ponto focal e tem técnicas que a gente vai deixar a atenção mais solta, trabalhando mais nessa percepção neutra, sem julgar e sem criticar os estímulos. Então, é realmente aqui um âmbito que também cabe muito bem à experiência. Existem relatos de meus amigos, aí não foi nenhuma pesquisa que eu li, de pessoas que se irritaram durante o processo da meditação, por isso desistiram. Você tem essa experiência de gente, não gostei, me senti irritado, fiquei mais impaciente e acabou se distanciando, não testando a terceira vez ou a quarta vez. Sim, não, é muito comum, porque a gente está no modo ativo, geralmente, a gente não está acostumado a orientar o foco, tampouco a relaxar a lógica. E aí o organismo está acostumado em estar em movimento.
Quando você dá essa freada brusca, pode existir desconforto. Dá né? aquele chicoteada no corpo, exatamente, né? Bate no para-brisa, né? Aquele é o cinto de segurança que trava aqui quando o carro freia. Por isso que é importante, como eu mencionei, um bom contexto. Ensinar para a pessoa que ela não vai esvaziar a mente, de que vai ser desafiador, que a mente dela está condicionada à agitação e que existirão muitos e muitos loops de ida, embora e de retorno ao ponto de atenção, tantos quantos forem necessários. Então, esse incômodo é muito normal, mas ele se dá muito pela falta de entendimento do que é a meditação. E de quem está orientando, talvez, trazer esse briefing, né? Olha, o que você pode experienciar? Talvez uma irritabilidade. Porque acho que também, quando a gente lê sobre isso, parece que vai ser um processo fácil. Eu vou sentar e tudo vai acontecer, né? Todo o contexto ambiental, a essência, a música, o som. E não é isso. É exigente também, né? De você. Exige disciplina, exige... Você falou uma coisa assim, exige da gente a intenção que está ligado à vontade. Isso. Se você não está aberto para essa experiência, tudo na vida é difícil, né? É a mesma coisa que eu falo para psicoterapia. A pessoa chega numa mentoria, numa terapia, olha, não vai ser um processo fácil. Vai ter dia que você vai me odiar profundamente, porque eu vou ter que trazer para você luz a coisas que você está negando até então. Então, esse desconforto, eu falo assim, se você faz terapia e sai feliz da terapia, tem alguma coisa errada nessa terapia. É a mesma coisa com a meditação. Eu falo, se você se distraiu na meditação, comemora, porque você está meditando. Você só sai do caminho porque você está no caminho. Isso, por isso que eu falei no começo que é interessante, no primeiro momento, entender a meditação como a técnica da condução de atenção. Quando você vai praticar qualquer atividade física, vai doer. O músculo vai ficar segurando dolorido. Muito tempo aqui. Vai doer, até o seu braço ficar forte o suficiente para você segurar um pouquinho mais, mas ainda assim vai doer. Né? Então, para a gente começar a finalizar, que o grande desafio, eu vejo que as organizações são muito fechadas ainda a trazerem outros tipos de ações de desenvolvimento. Porque, para mim, tudo que você trouxe para mim é uma ação de desenvolvimento de funções cognitivas fundamentais para a liderança, para qualquer outro tipo de cargo. Mas como eu trabalho muito com lideranças, a Mandacaru trabalha, como é que você pode... Que tipo de formação você pode nos dar hoje para que as organizações comecem a pensar e repensar sobre a introdução e incentivo? Não é só colocar uma salinha e um professor de yoga lá. A gente tem yoga, porque eu acho que também existe essa ignorância de como as coisas são embrulhadas. Como que, de fato, se coloca na trilha de desenvolvimento das pessoas? Eu considero super importante aqui, primeiro, o conhecimento a respeito da técnica. E de que a técnica tem sido há muito tempo investigada pela ciência. Então, temos evidências já robustas nesse sentido de incremento das funções do ser humano que são exigidas na vida profissional. Então, a gente falou algumas aqui que já dão conta de bastante coisa, né? Sim. A gente estava falando mais cedo também sobre criatividade, né? Então, assim, você ter uma boa alternância entre um pensamento convergente e um divergente, você poder abrir o seu foco para enxergar o grande cenário, para você afunilar o seu foco para ver o detalhe, você incrementar a sua tomada de decisão, a sua capacidade de planejamento, sua atenção, sua memória, a regulação emocional. Então, primeiramente, entender que a técnica existe e existe evidência robusta no sentido do aprimoramento da qualidade de vida e da produtividade. E aqui a gente precisa saber que, nesse sentido também das evidências, não nos demanda tanto tempo. E é uma coisa mais simples do que se imagina, longe de qualquer roupagem que encontre conflito com as crenças individuais de cada um. É tão legal, porque quando você faz melhor, você não precisa fazer duas vezes. Exatamente. Aí você diminui hora extra, diminui afastamentos. Afastamento, isso que eu ia falar também. Fazer sem vontade, cansado, estafado, Exatamente. Ou doente, né? Exatamente. Porque a gente fala das doenças mentais, mas o corpo pode produzir diversos outros tipos de doenças autoimunes, por exemplo, engatilhadas por uma disfuncionalidade do nosso organismo e dos nossos pensamentos. Total. E eu acho que esse é um primeiro passo, né?
associado a essa avaliação do quanto pode ser econômico mesmo. Exatamente, financeiramente. Né, financeiramente. Mas existe um segundo passo. O segundo passo é saber que a implementação disso tudo, por se tratar de algo que a gente nunca aprendeu, é questão de uma quebra de cultura. Então, é aprender a fazer uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Percorrer caminhos diferentes. Percorrer caminhos diferentes. E percorrer caminhos diferentes é muito melhor quando tem alguém que nos lidere. Alguém para caminhar junto conosco. Então, o apoio da liderança dentro da corporação é super importante para que essas práticas sejam implementadas e se colham os benefícios, dentre eles, esses que a gente mencionou. Então, é uma prática apoiada por evidências científicas, que não demanda tanto tempo, que vai ter um belo do incremento com economia, mas que demanda quebra de cultura, né, atual, né, a implementação de uma nova cultura, e para isso demanda, então, aqui fazendo checklist, demanda um apoio de liderança para que aquela nuvem que paira sobre a cabeça das pessoas de que a gente precisa sempre estar em movimento, porque senão a gente não tem valor, a gente se sente culpa, a gente se sente observado, para que essa nuvem se dissipe. Aí acho que para começar a fechar, eu digo que é uma mudança individual. Acho que as pessoas podem começar a trazer essa pauta para dentro da organização. Quem já pratica, tentar trazer isso como uma defesa, como exemplo. 2, a liderança precisa ser realmente... precisa ser embaixadora de várias práticas, né? Ter a mente aberta, e a cultura da organização, que é muito liderada pela área de recursos humanos. Sim. Eu acho que essa tríade ela é fundamental. Total. Rê, queria muito continuar com você essa conversa e queria tanto falar de hipnose, de tanta coisa aqui. Muita coisa. Mas a gente precisa encerrar. Como é que as pessoas te encontram? Como é que a empresa pode levar você para dentro dela? Tá certo. Podem me acessar, então, nos meus canais pessoais mesmo. Eu tenho um perfil no Instagram, que é meu nome completo, tudo junto. Renato, então, @RenatoCameirão. A gente vai deixar na descrição. Na descrição do vídeo. Então, @Renato Cameirão, você consegue acesso fácil também, acesso fácil a mim, para a gente trocar ideias e achar o caminho das pedras nesse mundo de impermanência com essa ferramenta tão incrível que é a meditação, e que é tão simples, né, e tão complexa ao mesmo tempo, que nos encanta, nos traz dúvida, mas uma coisa é certa, que ela pode fazer realmente maravilhas. Não, uma coisa é certa, a gente vai começar a incluir você na nossa trilha de desenvolvimento de liderança. Isso com certeza. Queria muito agradecer de você ter tido essa disponibilidade. Eu espero que você possa voltar para falar de hipnose com a gente e nos aspectos científicos dele, não sair desse talk show, dessa fantasia, desse imaginário, e o quanto que também pode contribuir para o processo de autoconhecimento e de cura, né? Eu acho que a gente precisa se curar. Nós estamos tão fragmentados e a gente precisa de todas as alternativas possíveis. Muito obrigada. E obrigada a vocês também. Beijinhos, até breve. Obrigado.